começar então o estudo. Hoje, como eu disse para vocês, é o estudo de Salmos 14 e 53, porque os Salmos 14 e os 53, eles são salmos, bem dizer, idênticos na Bíblia. Mas por que, Lorena, isso aconteceu? Quando a gente começou a estudar Salmos, eu expliquei para vocês que existem 5 livros dentro de Salmos, né? O Salmos, ele é uma coletânea de livros. E dentro dessa coletânea, os Salmos 14 faz parte do primeiro livro, os Salmos 53 faz parte do segundo livro. Quando eles reuniram esses 5 livros, que na verdade não eram só Salmos, né? Não existia só a ideia do livro de Salmos, eles uniram esses 5 livros e eles não analisaram assim à risca, né? Eles viram que ali existia salmos duplos, né, em duplicidade, como é o caso do Salmo 14 e 53, mas como pertenciam a livros diferentes e a ideia era reunir todos esses livros, eles reuniram da forma com que estava, naquela sequência, naquela numerologia. Então, qual que é a diferença dos Salmos 14 para o 53? Vocês vão perceber que é praticamente nenhuma. Para falar que existe diferença, sabe qual que é? No Salmo 14, existe a referência a Deus como Senhor, e no Salmo 53 existe a referência a Deus como Deus. Como eu já disse para vocês nos estudos anteriores, Deus, no decorrer da história, ele se revela foneticamente falando, né, o nome dele em si de diversas formas. Mas assim, seria audacioso da nossa parte querer presumir que o nome de Deus é esse, pronto, acabou, até porque a gente não tem nem consciência de como chegar a essa conclusão, assim. Ele se revelou no decorrer da história, em cada momento, de uma forma. Era aquele Deus que libertava, aquele Deus que se aproximava daquelas pessoas, Deus mais amoroso e tarará. Então, em cada momento da história, eles viam Deus de uma forma. O Deus que trazia salvação, e aí eles iam chamando Deus de Jeová, de Yahvé, e aí, assim, teve todas essas mudanças. Então, no Salmos 14 existe a menção de Deus como Senhor, no Salmo 53 existe a menção de Deus como Deus, porque eram momentos históricos diferentes, tá bom? Só uma questão de curiosidade mesmo. Como são 2 salmos idênticos, nós vamos ler apenas os Salmos 14. Então, a referência é só para vocês entenderem que se a gente está seguindo aí um estudo de carreirinha, hoje nós estamos tirando 2 salmos da jogada. A gente já está tirando um estudo a menos aí de salmos. São 150 salmos, né? Então vamos ler os Salmos 14. O Salmos 14, ele começa com o seguinte título: A corrupção do pecador e sua redenção. Gente, manda aviãozinho aí para que a mensagem chegue às outras pessoas. Eu sei que o Instagram tá nos burlando e não mostra que eu tô online. Não sei se vocês perceberam isso. E aí, se vocês tiverem interesse também chamar mais alguém aqui para live, ou se não, também no final, se quiser mandar para alguém, vai ficar salvo, né? Para que essa palavra chegue a outras pessoas. O estudo de hoje é interessante. É interessante. A todo dia é interessante, né, gente? A Bíblia em si, não existe nada desnecessário aqui. Se tivesse algo desnecessário, não veio parar aqui na Bíblia. Tudo que está aqui tem seu sentido e sua razão de ser. Então, o capítulo 14, o título dele é A Corrupção do Pecador e Sua Redenção. Corrupção a gente sabe muito bem o que é, né? E redenção. Então, vamos lá. A referência, você até vai ver que abaixo do tema, se você está seguindo na Bíblia, está escrito assim, ó, Salmo 53. Porque ele já faz uma referência cruzada ao Salmo que é igual a ele, né? Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Como eu disse para vocês, salmos são músicas, né? Então, o que acontece? O Davi, na hora de organizar, para que as pessoas viessem a cantar, inclusive os salmos, sempre tinha ali uma menção de como deveria se cantar, de qual instrumento deveria ser utilizado. Era muito organizado a realidade daquela época. Não tem desculpa para você ser desorganizado agora, com tanta tecnologia. Começando. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Não há
Deus. O insensato diz isso. Quem é o insensato? O insensato é aquele que diz que não há Deus. O insensato é aquele que se satisfaz apenas com a aparência exterior, né? Não se preocupa com o interior, com o que você carrega de bom realmente, os seus sentimentos, os seus princípios, os seus valores. Ele só vai se preocupar se você veste roupa de marca, se você anda no carrão, por exemplo. Então, o insensato é aquele que diz que não há Deus, o que satisfaz apenas com a aparência exterior, aquele que constrói a casa sobre a areia, aquele que despreza a instrução, aquele que não está preparado quando Jesus voltar, aquele que não crê no evangelho. Todas essas características é de uma pessoa insensata. Aquele que confia no seu próprio coração é uma pessoa insensata. Então esse aqui, gente, ainda não é os Salmos em si. Eu só estou explicando para vocês uma referência que tem na minha Bíblia de quem é o insensato. O insensato é aquele que não acredita em Deus. O insensato é aquele que acredita na aparência exterior. É aquele que constrói sua casa sobre a areia. É aquele que despreza a instrução dos sábios. É aquele que não está preparado quando Jesus voltar. É aquele que não crê no evangelho. É aquele que confia no seu próprio coração. Eu espero que você não seja nenhuma dessas características aí. Porque você não é insensato, né? Então, o insensato, o que ele fala? No seu coração, fala que não há Deus. Para o insensato, não há Deus. E aí ele se corrompe-se, pratica abominação, já que não há quem faça o bem, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Deus pega e o que Davi está querendo dizer aqui? O insensato, ele não acredita em Deus. E ele acredita, e Davi mentaliza aqui que dos céus, Deus olha para a terra pensando assim: tem alguém que salva ainda aí nesse lugar? Deixa eu olhar aqui essa terra, como é que tá. É como se Deus estivesse dando essa olhadinha para a terra e... Sabe quando Deus destruiu Babilônia? Que ele olhou e viu... Babilônia não, Sodoma e Gomorra. Quando Deus destruiu aquelas cidades, ele falou que se tivesse um sábio, ele não destruiria aquelas cidades. E não tinha uma pessoa justa, né? Não tinha uma pessoa justa. Ele destruiu aquelas cidades. E aqui Davi está falando que Deus olha para a terra e fica buscando. Ele está tentando entender se ainda existe alguém que acredita nele. Ainda existe alguém que busque Deus. Deus olha para a terra para saber se tem alguém que ainda busca ele. E aí Davi continua: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso aqui, gente, não é o nosso contexto, tá? Não, isso aqui não é o nosso contexto. Isso aqui é no contexto lá de Davi. Jesus ainda não tinha vindo, né? E ele falando que naquele tempo, se Deus olhasse para a terra, ele ia ver que não tinha uma pessoa que fazia o bem, que não tinha um sequer. A terra seria digna de ser destruída, assim como foi lá em Sodoma e Gomorra, porque se não tinha nenhum, né? Aí ele pega e questiona assim, ó: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Vocês entendem isso aqui? Essa é a parte mais pesada dos Salmos. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade? Quem é obreiro? Obreiro é quem se fala estar trabalhando na obra de Deus. Não necessariamente lá dentro da igreja, não. Tipo, eu tô fazendo a obra, tô levando a palavra, né? São pessoas que estão aqui na posição de falar, que carregam a palavra de Deus.
Pode ser eu, pode ser você. Pessoas que se dizem de Deus. Pessoas que se dizem na obra. Mas o que está falando? Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade? Por acaso as pessoas que são formalmente religiosas, elas não entendem que devoram o meu povo? Essas pessoas formalmente religiosas, elas não entendem que está devorando o meu povo? Como quem come pão, que elas não invocam o Senhor? Essas pessoas religiosamente formais, que falam que acreditam em Deus, mas que não vivem a palavra de Deus. Essas pessoas que lançam fardos pesados nas costas de outras pessoas. É essas pessoas aqui que está sendo feita a referência. Fala, estas pessoas que lançam fardos pesados nas costas dos meus filhos, que só joga religião em cima das costas dos meus filhos, que só cobram formalidades, que na verdade não liberta os meus filhos com a palavra, que não semeiam a boa semente no coração dos meus filhos. Essas pessoas que não são só pastores ou padres religiosos ou religiosas, essas pessoas que podem ser qualquer um de nós, que nos intitulamos obreiros de Deus, que nos intitulamos mensageiros de Deus, não é? Carteiros de Deus. Essas pessoas que levam a palavra de Deus, mas que na verdade não invocam a Deus. É isso que o Salmo está dizendo aqui. O quê? Você se diz obreiro? Você se diz mensageiro? Você se diz um religioso, colocando fardos pesados nas costas dos meus filhos, fazendo os meus filhos devorando o meu povo como se fosse pão. Você que está comendo o meu povo como se fosse pão, esmagando o meu povo. Você ainda se vê digno de me invocar? É isso aqui que o Salmo está dizendo. Sabe quem vocês são? Ateus. Vocês são ateus. Porque ateu não é só uma filosofia de falar que não acredita em Deus, não. Ateu é você saber da existência de Deus e não viver o que ele prega. Isso é ser ateu também. Nesse contexto aqui de Salmos, ainda não existiu o ateísmo, propriamente dito, porque ele vai aparecer um pouco mais adiante na Europa, no século que eu não me lembro agora. Mas a referência aqui é a esse ateu. Existiu o ateu filosófico que estudou a religião a partir de um século tal lá na Europa. Mas aqui em específico, o ateu que existe é aquele ateu que sabe que Deus existe, mas que não vive os princípios de Deus. Isso é ser ateu do mesmo jeito. Você fala que acredita em Deus, você até levanta aí o seu cartazinho de obreiro, mas você não vive o que Deus fala e ainda lança fardos pesados nas costas daqueles que estão buscando a palavra de Deus. Vocês são chamados de obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão e ainda se vê digno de me chamar de Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, continuando, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês aí que vivem essa aparência de quem carrega Deus, mas que na verdade não carrega coisíssima nenhuma, vocês serão tomados de grande pavor. Porque Deus está com a linhagem de quem é justo.
Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Vocês que sabem sim o que vem fazendo, distorcendo a palavra de Deus, vocês que têm consciência sim do que estão fazendo, vocês serão tomados de grande pavor. Mas os justos de Deus não. Os justos de Deus não. Que são as vítimas dessa história. Porque o Senhor é um refúgio para essas pessoas. Tomara de Sião viesse já a salvação. O que tem acontecido é tão abominável que quisera que já se viesse a salvação em Israel. Naquela época, quisera que já viesse a salvação. Pensa agora. E se naquela época Davi está olhando e falando assim, será que vai se achar sequer um que seja do bem, que faça o bem? Imagine agora. E aí Davi termina falando assim, ó: quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Porque Davi sempre, vocês vão perceber que por mais indignado que Davi tivesse, ou angustiado, ou revoltado, ou pedindo socorro, como foi nos outros contextos dos salmos anteriores, ele sempre termina acreditando. Ele sabe em quem ele confia. Ele sabe o Deus que ele segue. E ele tem consciência de que em Deus ele encontra refúgio, em Deus ele está amparado. Então ele sempre conclui que tudo vai dar certo. Ele acredita. Embora tudo venha a fazer ele ver, embora tudo seja terrível demais aos nossos olhos humanos, mas com o olhar que Deus deu a ele de sabedoria, com a sabedoria do alto, ele olha para frente. Ele acredita que Deus vai restaurar a sorte do povo dele. Ele acredita. E ele já sabe que vai se alegrar, e ele já sente esse alegrar, ele já visualiza. A confiança que você tem em Deus para o futuro, de que tudo irá ser diferente, tem que ser essa confiança de quem já visualiza, de quem já se alegra, de quem já toma posse. Embora você tenha um coração também angustiado, porque como eu disse ontem, nós não temos sangue de barata. A gente está vendo tudo acontecendo. E a gente tem que pedir para Deus cada vez mais Ele abrir nossos olhos e nos fazer ver o que realmente tem acontecido. Para a gente não ser massa de manobra, para a gente não ser alienado. E a gente tem que buscar cada vez mais compreensão da palavra, cada vez mais pedir a Deus o Espírito Santo para nos dar discernimento da palavra, para a gente não ser manipulado. Para a gente entender o que de fato está acontecendo, para a gente não virar pão. Para a gente não ser comido como pão por obreiros iníquos que se vê ainda na posição de falar Senhor. O Senhor não desampara os justos. O Senhor não desampara os justos. Ele é refúgio para os justos. É isso aqui que a palavra diz. Então, a corrupção. Por que ele está falando da corrupção? A corrupção aqui, gente, é a ideia dessa formalidade religiosa. A corrupção mencionada aqui é essa corrupção de quem se posiciona como uma pessoa que acredita em Deus, mas que na verdade ela tem uma atitude de quem não há Deus. Você se posiciona como se fosse de Deus, mas não há Deus em você, pelas suas atitudes. Eu olho em você e eu não vejo Deus. De nada adianta. Isso é ser ateu.
Dá na mesma você falar que não acredita. Seria até melhor você falar que não acredita. Porque mais abominável ainda é você falar que acredita em Deus e não andar conforme o que foi estabelecido por Deus. Fala que não acredita então. Vive como se não existisse. Mas não tenha essa atitude dupla, né? Essa atitude dupla. De falar que crê, mas não vive o que crê. Porque isso é abominável. A palavra aqui hoje é essa. A explicação de corrupção é nessa vertente. De você corromper aquilo. Você corromper aquilo que de fato deveria existir em você, dentro e fora. Você aparenta uma coisa que você não é. E aí, por que fala corrupção do pecador? É justamente o pecado que te faz assim. Até tem um ditadinho que fala assim, ó. Por dentro... eu esqueci agora. Era alguma coisa assim, por dentro pão, por fora bolo borolento. Enfim, esqueci. Mas a redenção. Então aqui mostra a corrupção, o pecado que te leva a essa corrupção, de ser uma coisa e mostrar outra. E a redenção, que para os justos existe essa salvação, essa esperança, esse refúgio em Deus. O Salmos é bem pequenininho, ele já encerrou aqui. Agora a gente vai partir para as perguntas que o pastor Luiz Saião responde, tá bom? Como eu expliquei para vocês, os dois livros 1453, eles antes de serem unificados em Salmo, eles existiam separadamente. Existem 5 livros dentro de Salmo. Então, um livro tinha o 14, o outro livro tinha o 53. Quando houve a unificação de todos esses livros, ele ficou 2 salmos idênticos, bem dizer, dentro da Bíblia. Mas no Salmo 14 existe uma menção a Deus como Senhor. No Salmo 53 existe uma menção a Deus como Deus, porque eram momentos históricos diferentes quando foi transcrito, né, no livro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Quem são essas pessoas? Pastor Luiz Saião enumera da seguinte forma: são as pessoas que cometem erros, que são inconsequentes, que são sem ética, acreditam que Deus não existe. Elas mostram, na verdade, uma coisa e vivem outra. E nesta época, ainda não existia a ideia do ateísmo, como eu disse, porque ela surgiu no século XVIII. A ideia do ateísmo, ela surgiu no século XVIII, no contexto europeu. E depois é que se disseminou essa ideia que nós temos hoje, filosófica. A pessoa tem de uma forma, uma ideia filosófica mesmo da não existência de Deus. Nesse caso aqui, não é uma ideia filosófica. Nesse caso aqui, a pessoa ela tem um ateísmo prático. No íntimo dela, ela até acredita que Deus existe, mas na prática, ela não mostra que Deus existe. A atitude dela não é uma atitude de que Deus existe. Tá, acredito que aqui eu falei tudo que... Agora as perguntas. Isso aqui é interessante, ó. Não adianta de nada afirmar a existência de Deus e viver como se ele não existisse. Você tá achando que engana quem, né? O texto fala da decadência dos seres humanos que rejeitam na prática a existência de Deus e que por isso nós temos tanta corrupção. Porque o ser humano, na sua essência, ele é pecador. E ainda assim, para os justos existe a esperança da salvação de Deus para Israel, para o seu povo. Tá, perguntas.
O Salmo diz: nada me faltará. Peguei o salmo errado, gente, desculpa aí. Por que há salmos que repetem na Bíblia? Um não é suficiente? A primeira pergunta. Olha, eu até queria dizer que é pela importância do texto, mas como eu já expliquei para vocês, é que nesse sentido não é isso. Assim, o texto é importante em si, mas nesse contexto ele se repete pela questão da coletânea mesmo. Eram livros separados e aí depois, no final, eles foram colocados todos juntos, né? É só uma questão de redação mesmo. Final, a diferença que se existe entre Senhor e Deus, de um para outro, mas eles estão unificados, né, no mesmo livro. Segunda pergunta. Você disse que todo mundo sabe que Deus existe, nem é preciso provar. O Salmo 14 mostra bem a figura do ateu. E são tantos ateus confessos que parece que o ateu não existe, não é? Então, na verdade, nós podemos pensar que o ateu, ele é um à toa. O ateu, na verdade, ele é um à toa. Por quê? Até onde o ateísmo apareceu? O ateísmo veio aparecer, como eu disse para vocês, no século XVIII, né? E você vai perceber que o ateísmo, ele vai até a pessoa encontrar uma dificuldade. Eu já até vi várias piadinhas assim, ó, a pessoa se diz ateu, mas na hora que o avião tá caindo, ele fala, pelo amor de Deus! Você é ateu até aparecer a primeira dificuldade. A hora que aparecer a primeira dificuldade, você vai se apegar, você tem que se apegar a alguma coisa que seja superior, que vai te dar esperança. E os ateísmos, né, nesse contexto aqui, eles não estudavam para chegar numa conclusão assim sobre essa vertente que a gente vem levantando. Eles se mostram ateu. Eles se mostram ateu pela atitude, pelo comportamento, porque quando você diz acreditar em Deus, mas na prática você não demonstra que acredita em Deus, isso é uma postura de um ateu também. Agora, existe o ateu que ele tem essa filosofia de vida de ser ateu. Por quê? Porque ele estudou demais? Não. Não é porque ele estudou demais. É porque ele teve alguma decepção na vida. Ele teve alguma decepção na vida, muitas das vezes uma decepção com o próprio pai terreno dele, e aí não resolve essa treta com Deus, porque aí ele joga essa responsa aí de mau comportamento com o pai para Deus também. Então os ateístas, eles não estudavam. Os ateístas, eles não estudam para chegar a essa conclusão de que Deus não existe. A maioria que se intitula ateu não foi fruto de estudo. Não foi fruto de estudo que fez eles chegarem à conclusão de que Deus não existe. Foi alguma birra, alguma decepção mesmo. Decepção religiosa, decepção com a vida. É mais um problema lá da alma, do profundo da alma da pessoa, do que algo de ordem filosófica que ele tenha buscado embasamento científico para dizer de repente que Deus não existe. Embasamento na ciência, né? No que se teria por verdade. Então a gente tem que tomar cuidado também com essas coisas que algumas pessoas dizem aí. Ah, eu sou ateu. Você vai ver até onde vai esse ateísmo da pessoa. Qual a diferença entre um ateu prático e um ateu filosófico? O ateu prático, como eu disse, nossa, eu passo na frente das perguntas, né? O ateu prático, como eu disse, que ele é? É aquela pessoa que carrega Deus no coração. Ah, eu tenho Deus sim no meu coração. Eu falo que eu acredito. Na verdade, eu falo que eu acredito em Deus. Eu falo. A minha fala, ela vem carregada disso. Mas, na prática, eu não vivo isso. Eu prego uma coisa e faço outra. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E esse é o ateu religioso, o ateu prático, que é bem dizer a atitude de pessoas religiosas. Que só existe ali só está impregnado de uma formalidade. Não existe essa concepção mesmo, essa certeza da existência de Deus na sua vida. Elas falam que Deus existe na sua vida, mas elas não agem como se Deus existisse.
elas agem como se elas nunca fossem ter que responder no juízo final. Como se elas nunca fossem ser cobradas por Deus pelas atitudes que elas fizeram no final da vida, sabe? Essa é a atitude de um ateu prático. E o ateu filosófico é aquele que detalha porque não crê, mas com base científica. Então aqui nós já vimos 3 tipos de ateu. Tem aquele ateu emocional, que é um ateu que ele se tornou ateu por circunstâncias da vida, por questões mal resolvidas. Tem o ateu prático, que é aquele que fala que acredita em Deus, mas não vive como se acreditasse. E tem aquele ateu filosófico, que é um ateu que fala que não acredita em Deus e te dá ainda as explicações científicas que, segundo ele, Deus realmente não existe. Tá bom, então é isso. 4, última pergunta. Por que o ateísmo prático produz injustiça social? O ateísmo prático, ele acaba aqui fazendo a gente perder a perspectiva. Você fala que crê em Deus, mas você não vive como se acreditasse. Então você não vai ter atitudes de uma pessoa que tem ética, você não vai ter atitudes de uma pessoa amorosa. Então o que vai acontecer? A gente vai ter aumento da violência, a gente vai ter aumento da corrupção. São pessoas que acham que não vão prestar conta da sua vida no final. Então elas agem desregradamente. Ao invés de desfrutar da liberdade que Deus nos deu, elas usufruem de uma libertinagem. Elas não se preocupam com o próximo, elas se tornam corruptas, elas se envolvem em corrupção. Elas não têm uma visão do que é justo, do que é injusto, do que é certo, do que é o errado. Embora elas saibam, elas optam pelo que não é de Deus, pelo que não está no propósito de Deus. Elas optam pela exploração. Então, por que o ateísmo prático ele nos leva à injustiça social? Porque normalmente a pessoa que carrega em si esse ateísmo prático, ela diz que acredita em Deus, mas a postura dela é de uma pessoa sem ética, é de uma pessoa inconsequente, é de uma pessoa que erra, de uma pessoa que explora. Então, não tem como isso não repercutir de forma ruim na sociedade. Por isso que o texto fala até de corrupção do pecador. Leva, sim, a um histórico de corrupção. Leva, sim, ao histórico de tudo que a gente tem visualizado na sociedade. Muita corrupção em vários setores, né? Por quê? Porque as pessoas têm essa postura de um ateísmo prático, que só fala da boca para fora que acredita em Deus, mas não age em conformidade com o que Deus estabeleceu. Isto é um ateísmo prático. O mundo está cheio de ateísmo prático. E esse ateísmo prático nos leva a ter mais injustiça social. Nós temos que corromper com essa ideia do ateísmo prático. E concluindo o nosso estudo de hoje, o pastor Luiz Saião falou: não seja ateu, nem seja à toa. Não seja ateu, nem seja à toa. E eu vou ler a conclusão dele com vocês. Perdemos a perspectiva, o aumento da violência, porque não vou prestar contas da minha vida no futuro. Então, o contexto é de injustiça e de exploração. Se eu penso que eu não vou prestar contas no futuro, eu faço o que eu quiser, não é? Então, não seja à toa, nem seja um ateu à toa, nem seja um ateu à toa. A pessoa que volta suas costas para Deus, quer seja de maneira filosófica, quer seja de maneira intelectual, quer seja de maneira prática, por sua vivência no cotidiano, ela está rejeitando a graça de Deus. Ela é um ateu sem graça e sem a graça de Deus. Diante de todas as consequências inevitáveis de tal atitude mental, filosófica e prática,
Não podemos viver dessa maneira. Para todo aquele que quer ter a verdadeira vida boa, não seja ateu nem à toa. Gente, então foi esse nosso estudo de hoje. Ai, eu achei meio pesado. Salmos 14, 53. Eu acredito que, assim, foi bem... Eu gostei, sabe? Nossa, eu leio o Salmo, assim, na hora que eu entendo, que me cai a ficha, que eu faço o estudo. E eu sempre gosto de usar uns 2 pastores, pelo menos, para embasar meu estudo, né, gente? Assim, eu não tenho essa bagagem toda, então eu não falo por mim só, né? Eu estudei para estar aqui falando com vocês, porque senão fica parecendo que, ai, o que você tá falando, doida? Como eu já disse para vocês aqui, ó, eu uso esse estudo do pastor Luiz Saião, Rota 66, que se vocês quiserem, eu tenho esse físico, mas se vocês tiverem interesse de acompanhar os estudos do professor Luiz Saião, ele tem um aplicativo que se chama Rota 66, que você encontra para baixar no seu celular. É gratuito. E ele pede uma contribuição, se você puder dar lá, eu acho que é de R$66. Assim, se você puder pagar, caso contrário, você pode usufruir do aplicativo numa boa. Como eu já tinha esse, eu estou usufruindo do aplicativo. Eu ainda estou fazendo propaganda aqui e tal. E aí eu sempre gosto de buscar um ou outro pastor para dar um embasamento na palavra. E assim, eu não trago nada aqui que eu não tenho estudado, tá? Só para dar essa credibilidade aí para vocês, porque senão fica parecendo que eu não sei se eu acredito nisso que a Lorena tá falando. Mas é melhor que não acredite mesmo. E busque entender, busque estudar e busque outras fontes, tá? Porque a ideia é justamente essa, te instigar a buscar cada vez mais. Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O estudo vai ficar salvo. Se você quiser passar para mais alguma pessoa, que talvez seria bom entender um pouco do que foi falado aqui, pode passar. E se você está entrando agora e não acompanhou o estudo antes, você pode ver, porque ele vai ficar aqui salvo. Vai também para o YouTube, vai ficar salvo lá no YouTube. E se alguém quiser falar alguma coisa agora, fale agora, ou cale-se para sempre. Nós ainda temos um tempinho aqui, se quiser falar alguma coisa também, entrar ao vivo, eu chamo. Fica ao critério de vocês. Se quiser me chamar para o almoço também, pode, porque já é 11h35. Ai, gente, hoje eu estou menos enérgica porque eu gripei, né? Falei pra vocês. E aí tá me dando um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de mal-estar. Aí eu tô aqui assim, sabe? Na força de Deus. na força mesmo, gente. Na força mesmo. Ai, o pessoal tá chegando agora. A Dani, ó, atrasada. Depois elas falam assim, nossa, Lorena, você fica puxando a orelha da gente. Eu vou começar a cortar essas informações, não vai pro YouTube. Pode ficar tranquilo. Alguém quer ser chamado ao vivo, caso contrário, eu já vou encerrar a live. Jô, tá aí? Posso te chamar? Ou outra pessoa? É demorado, né, gente, essa resposta aqui. A Dani, eu não vou chamar não, porque eu já chamei agora esses dias. E ela acabou de chegar, mas depois ela vai ler, ela vai ouvir essa live. Continue essas lives, elas mexem comigo, melhoram o entendimento. Ah, que bom, muito bom saber disso. A ideia é justamente essa, é fomentar. Josi, pode te chamar ao vivo e a cores para você dar uma palavrinha, falar o que você achou do estudo de hoje. Estou no salão. A gente, chique é outro esquema, né? Ah, como eu gostaria de estar cuidando dos meus madeixos. Elas estão precisadas de um tratamento. Mas tá mesmo, bem precisada.
Gente, então é isso. Parar de ficar aqui enrolando, já que ninguém quer ser chamado. Vamos concluir isso aqui então. Até pra me dar uma descansada aqui nessas costas. Ai, que estão doendo, pra variar. Nossa, coluna é triste, né? E é isso. E nós voltamos em breve com mais estudo e vai cuidar da sua vida. Ah, deixa eu já contar pra vocês qual que é o estudo de amanhã. Se vocês tiverem curiosidade, sabe? Gente, contar pra vocês que o estudo de amanhã vai ser... Amanhã nós iremos estudar aqui Salmos 15 e 24, tá? De novo, 2 salmos. Por quê? Eles são também idênticos. Não sei, não lembro se é por isso. Mas amanhã a gente vai estudar Salmos 15 e 24 e sabe qual que é o tema? O candidato honesto. O que vocês acham? Vai ser massa, né? Então é isso. Beijo pra vocês, fica com Deus, bom almoço aí, vai cuidar da sua vida, vai estudar, vai ter intimidade com Deus. E é isso. Fui!